Pelo que nós temos estudado, Uhum, né, pelo que eu tenho visto, o brasileiro ele é uma junção de muitas raças, uhum, né? Então, são muitos povos que vieram para cá para poder formar o Brasil. com certeza. Você vê. Então, aí o que acontece? Por exemplo, né, vou dar um exemplo. Os portugueses, eles tinham uma linha de pensamento, de jeito de viver, de jeito de fazer. Aí vieram os espanhóis, que são outro tipo de pessoas com outras identidades, com outras coisas. Uhum, E aí vieram os holandeses, os franceses, os ingleses. Então, tudo isso aí virou brasileiro. Tem uhum, os índios também, né? Que é o mais importante, né? Porque eu tenho sangue indígena, porque eu tenho indígena na família. uhum, E sou também portuguesa, porque eu tenho meu bisavô português, uhum, né? E a minha bisavó índia. Então, você vai vendo, então, aí cada lugar, cada pessoa veio com um DNA diferente. uhum. Então, por isso que às vezes você fala assim, mas os portugueses são pessoas sérias, são pessoas isso. Tem muitas pessoas sérias no Brasil. Uhum, com Porque, certeza. porque os espanhóis não ligam muito para isso, não ligam muito para aquilo, mas aqui no Brasil tem muita gente também assim, Uhum, com né? certeza. Então, eu acho que foi eu não estou conseguindo achar a palavra certa, mas foi a junção, que aí, você Miscigenação. entendeu? A miscigenação. Isso, Uhum. isso. Que formou o brasileiro, então são tantas identidades que o brasileiro fez a identidade dele. E Sim, somos nós do jeito que a gente é. com certeza. E isso é muito importante. Muito importante a gente entender que o brasileiro ele é constituído de uma multiplicidade de coisas, né? Nós somos um povo múltiplo, Sim. né? Então aqui Uhum. dentro a gente tem uma multiplicidade de gente, de falas, de pensamentos. Nós somos um povo muito múltiplo, né? Eu acho que não é Uhum. justo quando a gente pega uma população desse tamanho, né, e trata todo mundo como se todos nós fôssemos corruptos. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui não se entendem como corruptos, e não acha justo que a gente trate brasileiro como corrupto. Com certeza, não é? Claro que não. Com certeza que Uhum. não. Nós somos um povo que tem seus desafios, mas nossos desafios datam de muito tempo atrás, né? A gente é um povo que viveu à base da escravidão, né? O brasileiro É. surgiu ali e aqui dentro a gente tinha escravidão, a gente tinha violência muito presente, né? Então a gente hoje em dia a gente é um povo extremamente desigual. Nós temos a desigualdade aí muito forte no nosso país, muito presente, muito marcante, né? A colonização ela deixa marcas que duram até hoje, né? Na nossa mentalidade, na nossa cultura, na nossa prática, né? Eu fico pensando até que ponto a gente pensar no brasileiro, no próprio povo como vilão, não é manter a gente nesse lugar de colonizado. Vocês já pensaram nisso? Vocês não acham que é muito interessante a gente refletir um pouco nisso? Como que pensar no brasileiro como o culpado por todos esses problemas que a gente passa é manter a gente nessa posição de colonizado, de colônia? E aí eu acho importante a gente refletir, né? A corrupção não é uma exclusividade do brasileiro, não, gente. Nunca foi. De jeito nenhum. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, ultimamente a gente tem visto muito, né, principalmente agora no final da era Trump, nós tínhamos parlamentares estadunidenses que se levantavam contra a prática do lobby. Vocês sabem o que é o lobby? Vocês já ouviram falar? Não. O lobby Não. é quando um parlamentar, quando uma pessoa que deveria representar essa população, né, ela resolve tomar como representação apenas a questão da empresa que está financiando ela. Então, ela vai ser financiada por uma empresa para tomar decisões legislativas, decisões políticas. Né? A corrupção aí. Isso é uma prática de corrupção, não é? Com certeza isso é uma É. prática de corrupção. E isso é muito frequente nos Estados Unidos. Muito frequente. Né? As pessoas tiveram que se levantar contra esse ato, criticar esse ato e pensar nesse ato. Né? Tipo, olha pessoal, isso aqui está errado.
Nós estamos aqui para representar o povo, não essas corporações. Gabriel, Pode falar. uma coisa também é o Japão. Né? Uhum. Os japoneses são muito corretos, eles são corretíssimos em tudo. Mas mesmo assim, lá tem corruptos. Com certeza. Os corruptos, quando eles são descobertos, eles se suicidam de vergonha. Uhum. É uma outra... Aqui é uma outra linha. É. Né? Sim, com certeza. Aqui você vê um corrupto ir para a cadeia, falar, eu tenho diploma, eu quero uma sede especial para mim, com ar-condicionado, com geladeira, com televisão. Pois é, essa questão que a gente tem que pensar é nessa questão. A corrupção não é do nosso povo. Não é do nosso povo. Né? O problema não é o povo brasileiro. Olha o tanto que a gente chegou, sabe? Olha o tanto que a gente viveu. Olha o tanto que o brasileiro sofreu. Olha as bases, né, que formaram a nossa sociedade de escravidão, de violência, sabe? Nosso povo não é culpado disso tudo. A gente tem que entender, né, que o povo não é o grande vilão. O povo não é o grande responsável por essa situação que a gente está vivendo. Né? O povo não é responsável pelo descaso, o povo não é responsável pela falta de orientação que a gente está recebendo. A gente é fruto de uma coisa maior, né? A gente é fruto de uma situação muito, muito triste. Né? Professor, pode falar. Assim, como você acharia que poderia mudar um pouco? Porque se cada um vai para lá, cada um fica quase pior do que o outro. Ou anda junto com eles, ou eles tiram fora. Então, é difícil de arrumar. Pois é, essa é a questão. Eu acho que tem que partir da gente que não está numa posição de poder, necessariamente dizendo, né? Porque, em teoria, era para a gente ser representado, né? Era para a gente ter uma representação. Então, eu acho que é a gente cobrar, né? A gente se posicionar, a gente se mobilizar. Eu acho que a gente precisa de uma reforma, que ela parte de muitos jeitos, né? Eu acredito no poder da educação. Eu acho que compreendendo as coisas que a gente compreende, conversando as coisas que a gente conversa, eu acho que a EJA aqui da UFMG, ela faz esse papel muito legal, da gente criticar as coisas, da gente pensar no jeito que a gente está se comportando, as coisas que a gente está deixando passar, as coisas que a gente está absorvendo. Eu acho que a gente faz esse papel muito legal aqui dentro. Então eu acredito que Pode falar. Eu acho, né, assim, pelo que a gente vê e vive, né, que a diferença do Brasil para outros países, porque o Brasil podia ser muito mais rico, a gente viver muito melhor do que outros países, né? Só que aqui, eu acho que os governantes, né, desde muito antes, que a maioria vem tirando proveito, eles não se colocam na posição de povo. Eles estão na condição de povo antes de subir. Mas depois que eles sobem, eles não têm essa visão mais. E eles poderiam aproveitar o acesso que eles têm ao desenvolvimento lá fora e aplicar aqui. Só que não acontece. Aqui é tudo precário, saúde, isso tudo. A gente aprova por esse auxílio emergencial. Um pacote de arroz custa 25, uma lata de óleo 10 e ele dá 150 reais. Os comércios tudo fechado, assim, fechado mesmo, de falir, um monte de desemprego. O povo nessa pandemia aí mais, assim, procriou igual rato. Então, assim, é desinformação, é descaso, assim, é indignação, é tudo. Eu não creio que a junção dos povos tenha feito o brasileiro ser assim. Não, com certeza. A gente foi criando Sim. que a gente, sim, a gente é taxado como ter uma oportunidade de estar tirando proveito. E isso até fora. E sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho interessante a gente levar em consideração, Cris? Que a gente tem que lembrar sempre que a gente está inserido num mundo, né?
E que esse mundo ele tem um sistema político global, ele tem um sistema econômico que é global, né? E que tudo isso influencia até na nossa política aqui dentro, né? De algumas formas, de outras, a gente sempre tá sendo influenciado por uma coisa que é, de certa forma, global, né? A gente tem que levar isso em consideração. O Brasil ele sofreu influências gravíssimas na política que levaram ele para determinados lugares, né? Uma influência que é internacional. Então, assim, nós estamos sujeitos também ao mundo, né? A um sistema, a um mundo que é interrelacionado, é interconectado. Né? Eu queria saber se a Vitória queria falar alguma coisa, queria compartilhar alguma coisa com a gente. Vitória, você mesmo. Não, eu acho que é o que você falou. Eu acho que é mesmo o que você falou, Gabriel. É muito importante, assim, quando o Gabriel me falou, né, que na aula ele estudou bastante isso, de que o problema do Brasil brasileiro e essas coisas, eu fiquei pensando muito em como isso, uma frase dessa, ela tá arraigada, né, na nossa cultura, na nossa linguagem. E a maioria de nós já falou isso em algum momento da vida, já reproduziu isso em algum momento da vida. E talvez nem seja porque a gente, de fato, acredite nisso. Eu acho que a maioria de nós nunca nem parou para pensar no poder que essa frase tem, sabe? O quanto essa frase é perigosa, porque o Gabriel ele falou muito bem sobre a questão do colonialismo, que foi o que foi esse sistema em que a gente viveu por tantos e tantos e tantos anos, né? A gente estuda muito isso. Então, a gente foi... A brasileira, ela foi fundada em pilares escravocratas, patriarcais, e tudo isso continua hoje aqui, por mais que institucionalmente a gente ainda não vive, a gente não vive num sistema colonial, o nosso pensamento, ele é colonializado, né? Então a importância da gente descolonizar esse pensamento. Quando a gente fala uma frase dessa, às vezes até sem pensar, a gente está reproduzindo isso. A gente está reproduzindo isso dentro da nossa própria sociedade, dentro da nossa própria cultura. Então, lembra quando a gente viu que todos nós somos sujeitos históricos? Lembra quando a gente falou sobre isso? É justamente sobre isso. Todos nós, como sujeitos históricos, a gente tem o poder de ação dentro do mundo que a gente vive. E a gente também é responsável pelos nossos atos. O fato da gente ser sujeito histórico não é só uma maravilha que faz com que a gente possa colocar nossa voz no mundo. Claro que isso é ótimo, mas isso também traz consequências, traz responsabilidades. Então, quando a gente vota num cara, quando a gente vota numa pessoa que, por familiaridade ou porque essa pessoa deu alguma coisa em troca pra gente, essa nossa ação, ela tem consequências. Então, lembra que a gente falou sobre cidadania, sobre aquilo, sobre o poder que um voto tem? É sobre isso, sobre a gente se ver como um cidadão histórico e ver que os nossos atos também têm consequências, que a gente deveria pensar muito melhor nas pessoas que a gente escolhe. E isso que o Gabriel falou sobre a gente viver num mundo global, né? A gente vive sobre um sistema que ele é global, que ele está no mundo inteiro e onde países, por exemplo, os Estados Unidos, têm uma influência enorme sobre a gente. Então, a gente culpa o brasileiro, mas enquanto isso, os Estados Unidos, ele está lá decidindo se o Brasil vai entrar ou não nesse tratado de comércio, naquele tratado de comércio, se eles vão ajudar a proteger a Amazônia, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então, a gente está dentro de um sistema em que a gente continua sendo oprimido. A gente continua sendo oprimido, a gente está sendo oprimido o tempo inteiro. E isso não pode fazer com que a gente olhe para nós como se fosse um problema. Mas a gente está na nossa história. É aí que vem o poder da história. Pensar da onde a gente veio e da onde esse sistema em que a gente vive hoje, ele foi criado, por que ele foi criado, por
que ele é assim. Então, gente, é isso, assim, pensar em descolonializar o nosso pensamento. Não reproduzir essas falas e essas atitudes de quem normalmente está oprimindo a gente. Por todo mundo aqui, eu tenho que ser oprimido, não é o opressor. Paulo Freire fala muito disso, dos oprimidos e dos opressores. E eu tenho certeza que aqui, a maioria, ou todo mundo, está na ala dos oprimidos. Então, vamos tomar muito cuidado para não reproduzir a fala do opressor. Porque tudo que o opressor quer é que a gente realmente acredite que nós somos o problema. Que o brasileiro é o problema. Tá? Então, vamos tomar cuidado com isso. Porque não é assim. Lembra sempre que a gente está... É como se a gente fosse um peixinho no aquário e fora da gente tem muitas condições outras, né? Que com certeza que puxa a gente baixo mesmo, igual a Cris falou. É um perverso que puxa a gente para baixo. Mas a gente também tem o poder de ação. Então vamos pensar nisso. E vamos focar nisso. E não em colocar nós mesmos para baixo. Beleza? Sabe as palavras dessa professora, falou tudo. É isso, gente. Eu não poderia complementar mais nada, achei impecável. E essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês essa noite, sabe? Que a gente queria trazer, que a gente queria conversar. Agora vamos lá entrar no nosso conteúdo, dar sequência ao nosso conteúdo, que a gente tem bastante coisa para ver hoje, mas acho que vai dar tempo. Vamos lá. Fê. Eu vou embora. Vitória, muito obrigado pela ajuda. Boa noite, Vitória. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vitória. Boa noite. Tchau. Obrigada. Boa noite. Ô, Gabriel. Ô, Gabriel, você tá gravando sua aula aí? Eu tô gravando. Tô gravando aqui. Pode deixar. Beleza. Beijo. Fui. Até mais, Vitória. Obrigado. Gabriel, Pode falar, Rosângela. com tudo isso, que tanto você quanto a Vitória e as outras pessoas que falaram aí, eu acho que a base de tudo é a educação. Uhum. Eu acredito. Por quê? Deixa eu te falar. Eu tenho 67 anos, Uhum. certo? Eu parei de estudar há mais de 40 anos. Uhum. Então, com você e agora, eu digo vocês, os professores que são... você tem idade para ser meu neto. Você está entendendo? Uhum. Então, nós aprendemos muito com vocês. Muito, muito, muito. Nós aprendemos na nossa vida de muitos e muitos anos, né? Mas, na EJA, esses 4 anos que eu estou na EJA, eu aprendi coisas, eu vi coisas, sabe, assim, dentro da educação, que eu jamais na minha vida poderia imaginar que existisse. Você está entendendo? Ah, eu fico feliz demais com isso. E tem uma coisa, hoje eu sento e converso de frente a frente com qualquer pessoa. Uhum. Hoje eu não sou mais aquela pessoa acanhada que, será que eu estou falando certo? Não, hoje eu tenho convicção daquilo que eu falo, porque eu estudo, eu leio, eu procuro saber, igual vocês falam, procuram na internet, estudam lá, procuram, pesquisa. Então, é o estudo, não tem jeito, sabe? Eu vejo meninos aí de 17, 18 anos, gente que não tem nada na cabeça, não sabe nem conversar, não sabe nem finalizar uma frase, sabe? É porque nós foi lá naquele morro, sabe? Ou então nós foi lá na cidade. Gente, nós fomos até a cidade, ou nós fomos até aquele morro, não fica muito mais elegante, muito mais bonito? Então, fica muito mais prazeroso, sabe? Oi. Eu concordo com você que a educação ela é muito importante, mas a família... Vamos começar a aula? É assim, fundamental. Por isso que esses meninos agora não estão querendo estudar, igual, por exemplo, nós com a nossa idade estamos querendo estudar. Se, por exemplo, uma aula amanhã, a metade não vai. Não vai. Esse negócio de ter dessa família aqui com muita gente. Então, pessoal, eu queria deixar claro para vocês que, primeiro, vocês não aprendem sozinhos, a gente também aprende demais com vocês, porque a aprendizado aqui é constante o tempo todo. Pedir para quem está com o microfone ligado, dar uma desligada rapidinho, por favor.
a gente entender que é um processo, né? A gente está aprendendo com vocês também o tempo todo. O tempo todo. Eu descubro coisas aqui todo dia que eu venho aqui para frente de vocês, que a gente vem conversar, eu aprendo alguma coisa nova. A educação, ela tem esse potencial transformador, né? E eu acho isso muito mágico, isso é muito bonito, né? É o que eu falei com vocês lá na primeira aula. A educação, ela dá pra gente poder. E é esse poder que a gente tem que agarrar e que a gente tem que utilizar, né? Que a gente tem que saber aproveitar, que a gente tem que exercer na nossa vida política, na nossa vida social, na cultura. Onde a gente for, a gente tem que saber exercer, ok? Então a gente vai dar prosseguimento ao nosso conteúdo de hoje. Lembrando que eu quero sempre ouvir vocês, então a gente vai fazer dessa aula uma conversa, tá bom? Então eu vou apresentar aqui para vocês a tela. Se vocês conseguirem enxergar, vocês me avisam, tá? É a tela inteira que apresenta, não sei como é que mexe nesse trem até hoje, vocês acreditam? Agora foi. Tá, vocês estão vendo aí a tela? Sim. Estão vendo, né? Eu tô. Então, hoje a gente vai falar sobre a geografia na pandemia e a pandemia na geografia. Gente, eu vou pedir de novo para fechar os microfones, porque tá dando interferência aqui, tá sendo um pouquinho difícil de escutar. Rita, seu microfone tá aberto, você poderia fechar, por favor? Rita? Eu acho que tem como você mesmo silenciar a pessoa. Você Não. mesmo tem como. Ah, tem mesmo. Pronto. Pronto, consegui. Ela deve estar longe, não deve estar ouvindo. Vocês estão me escutando agora? Então tá. Sim. Então vamos lá. A geografia na pandemia e a pandemia na geografia. Né? O que a gente vai falar sobre nessa aula? A gente tem só um restinho, né? Então a gente tem que ser um pouquinho mais acelerado nesse ritmo. E a gente precisa entender alguns indicadores da pandemia, né? Algumas questões, alguns dados, fazer essa sensibilização com vocês, né? É uma coisa que a gente vê todo dia no jornal e que às vezes a gente ainda não teve a oportunidade de se aprofundar demais, né? Então, antes de começar a falar asado, eu queria perguntar para vocês. Vocês sabem o que é uma pandemia? Vocês já ouviram o termo pandemia? Vocês sabem o que é? A pandemia é uma doença que se espalha no mundo inteiro, né? Exatamente. É regional. Exatamente. Ela se espalha no mundo inteiro e numa frequência rápida, né? Vocês conseguem citar alguma pandemia além da de Covid-19? Eu já ouvi falar que meu pai fala da gripe espanhola. A gripe espanhola. O que mais? Teve uma muito recente que vocês estão esquecendo. A dengue? Gripe do frango. A gripe suína. H1N1. Suína, frango. A gripe aviária, ela não virou uma pandemia, né? Ela não teve transmissão ainda de gente pra gente. Mas a gente vai falar dela, tá? Essa gripe aviária, vocês podem lembrar dela que a gente vai falar muito dela ao longo das nossas aulas. Então, é importante a gente diferenciar essas três coisas aqui, ó. Epidemia, endemia e pandemia. Muito importante a gente saber diferenciar cada uma dessas três. Vocês estão conseguindo ler o slide? Ou tá pequeno? Pra mim não tá aparecendo. E agora, tá? Pra mim tá Também pequeno. não. Tem que aumentar com o dedo. Dá pra ler. Dá pra ler? Agora pra mim deu aqui. Gabriel, você vai mandar esse slide pra gente? Posso mandar, com certeza. Pessoal, eu vou sair aqui, vou entrar de novo, porque eu não tô conseguindo ver, não. Tá bom. Não consigo ver, não. Tá bom, Pedro. Pode ficar à vontade. Então, a primeira coisa que a gente tem que discutir é o que é uma epidemia, né? O que é uma epidemia? É quando você tem uma frequência muito grande de casos de uma doença em determinado recorte geográfico. Ou seja, em um país, em um estado, em um município, em uma zona rural,
né, em alguma determinada região do Brasil, né, em determinada região de algum país, isso configura como uma epidemia, né, em um determinado tempo. Então, por exemplo, a gente tem a poliomielite no início do século XX aqui no Brasil. Vocês lembram da polio no Brasil? Vocês já ouviram comentar? Vocês conheceram alguém que teve polio? Pois é, isso é um exemplo de epidemia. Não foi uma coisa que aconteceu no mundo inteiro. Foi uma coisa que aconteceu aqui no nosso país, no Brasil. Então, por isso que a gente taxa de epidemia. Alguma dúvida? Não, aqui dá pra ver direitinho. Nenhuma pergunta sobre epidemia antes da gente continuar? Certeza? Eu acho Tá dando pra ler aqui. que Então tá ótimo. E aí, pessoal, quando uma endemia, né? O que é uma endemia? Uma endemia é quando uma doença que frequentemente assola uma população específica acontece por um longo período de tempo, né? Então, quando essa população já é quase que uma característica dela sofrer por essa doença, a gente caracteriza ela como endêmica, né? Então, um exemplo de doença endêmica é a dengue aqui no Brasil, né? A dengue. Quem mais consegue pensar em um exemplo de doença endêmica? o ebola? A ebola, ela tá mais puxada para uma epidemia do que para uma endemia, né? O sarampo tá se tornando, né? Tá se transformando aí, mas a gente vai conversar sobre ele daqui a pouco. Eu acho que mais um exemplo. Um exemplo bom de endemia aqui, por exemplo. Alguém aí tem gato? É o cachorro. Quem aí tem gato já ouviu falar de leucemia felina? Não. A leucemia felina é um vírus que causa uma leucemia no gato, né? E essa doença, ela é endêmica, ela afeta muitos gatos aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Ela acontece muito frequentemente nas espécies de gatos que a gente tem aqui em volta, né? Então, esses gatos do Parque Municipal são portadores da leucemia felina. E é uma doença que mata rapidinho. Minha gatinha, que morreu recentemente, tinha. É um exemplo de doença endêmica. Então, quando essa doença ela começa a afetar a população demais, uma população frequentemente, num grande período de tempo, ela é endêmica. Ela é própria daquela população, né? A xistose na minha região de Caratinga, a extossomose, ela é endêmica da minha região. Lá basicamente não tem uma cachoeira que você possa frequentar, porque qualquer cachoeira que você vai, você corre o risco de contrair a extossomose, né? E por fim, a pandemia, que é quando uma doença se faz presente no mundo inteiro, numa frequência significativa de casos. Então, são muitos casos em todo o mundo, né? Ela se faz presente em todo o mundo numa frequência muito grande. O Covid é um exemplo dessa doença pandêmica, né? Outro exemplo que a gente tem, H1N1, né, em 2009, 2010. Outro exemplo, a gripe espanhola, né? E a gente vai ver... O HIV pode ter é um exemplo de pandemia na década de 80, né? Agora ela já tem outros caráteres. Hoje... Professor, Pode falar. E a raiva? A raiva, eu acho que ela não é ela tá presente no mundo inteiro, mas ela não tem a frequência suficiente para se caracterizar uma pandemia, né? Porque você tem a vacina, você tem o controle. Então ela é uma doença, assim, que às vezes ela pode assolar muitos animais de uma fazenda, por exemplo. Os animais domésticos de uma fazenda. E aí ela pode ser considerada uma epidemia ali naquela região, entendeu? E a leishmaniose? A leishmaniose, ela já é um caso que já está beirando aqui, dependendo da região, uma endemia também, né? Que é muito frequente em algumas populações de animais, pode assolar alguns seres humanos. Então, assim, ela tem que pegar o dado de determinada região para entender se ela está se configurando como uma epidemia ali naquele momento ou se ela já é endêmica. Depende do recorte que você está fazendo. Aqui na região de...
Parecida com a raiva. A raiva, eu acho que pela raiva ter a vacina, Mas é região, né? por a raiva ter vacina, eu acho que já é um pouquinho mais diferente porque ela tem um controle maior, né? Vocês não concordam? Eu acho que ela tem um controle maior, assim. E muito pouco o ser humano foi transmitido. Muito pouco. Então eu acho que assim, talvez você tenha surtos esporádicos em alguns lugares, surtos que acontecem de vez em quando. Mas eu acho que ela é mais... Não tá puxada muito para um nível grave, não, né? O sarampo... outro exemplo, pessoal, de epidemia aqui no Brasil. De epidemia. A cólera, na década de 70. Né? É outro exemplo de epidemia aqui no Brasil. Atacou muita gente, né? Foi uma coisa... A febre amarela recentemente voltando, aparecendo de novo. Vocês foram vacinados na época contra a febre amarela? Há uns anos atrás? Acho que faz 4, 5 anos, né? 10 anos, né? Pois é. 10 anos. Foi... Se você viajar, por exemplo, para Pantanaltos, região, você é obrigado a tomar a vacina, senão você não viajar. Sim, ela lá na minha região, ela com verdade, quando a gente teve aquele susto, né, que a gente ficou com medo dela virar uma epidemia, há uns anos atrás, começou lá perto da minha região. Foi com um macaco que chama muriqui, que é uma espécie, que é a maior espécie da América Latina, não sei se vocês já ouviram falar, da América, na verdade, que começaram a aparecer mortos por causa da febre amarela. E aí a gente assustou, né? E a gente levou o susto e correu todo mundo para se vacinar. Então, pessoal, considerando esses esquemas aqui, vamos dar uma olhada em alguns dados da pandemia. Isso aqui foi tirado ontem à noite, tá, pessoal? Tinha sido atualizado aqui, ó, às 7h20 do dia 2 de maio de 2021. Então, tirei isso aqui ontem à noite, esses dados. Vamos aprender a ler alguns desses dados. Isso aqui é um site oficial do governo federal, né, que ele emite em parceria com o Sistema Único de Saúde, com o SUS. O endereço dele, eu vou colar aqui, porque eu anotei ele e eu não lembro certinho qual que era o endereço, mas acho que é covid.saude.gov. Vocês conseguem acesso a todos esses dados olhando esse site aí. Então aqui nós temos, para começar, os casos recuperados, 13.278.718 casos recuperados de Covid, 1.068.553 em acompanhamento. Então, estamos verificando nesse momento, né? E aqui, sobre os demais casos, né? A gente tem 14.754.910 casos acumulados. Isso é muito caso, tá, pessoal? Isso é gente demais contaminada. Por dia, a gente estava tendo 28.935 novos casos de Covid. E a incidência, isso aqui é muito importante, 7.021,2 por a cada 100 milhões de habitantes. Tá bem aqui, ó. Essa indicação. 100 mil habitantes, né? A cada 100 mil, isso mesmo, 100 mil. Pronunciei errado. A cada 100 mil habitantes, a gente tem 7.021,2 infectados. O que vocês acham desse dado? Vocês não acham que está um pouco grande demais, não? É enorme. Gigante, não é não? Então, assim, gente, a cada 100 mil habitantes, 7 mil infectados. Isso é gente demais infectada. Gente... só a Índia no momento. Exatamente. E ainda assim, vocês sabem que a situação... Eu estava conversando com uma amiga minha, que ela... Nesse final de semana, ela é bióloga e ela é virologista, ela trabalha com vírus. E ela estava me falando um pouquinho sobre esse caso da Índia, né? Porque lá a situação tá preocupante, mas tá morrendo 2.000 pessoas por dia, que é o que tá morrendo aqui agora, quando a gente saiu do pior momento, né? Por enquanto, a gente já vai voltar pro pior momento de novo. Morreu mais de 3.000 aqui já? E aí a gente tá voltando, né? A expectativa é que até agosto morram 690 mil pessoas no Brasil. Isso é muito grave. Mas a Índia... Parece uma onda nova, um risco muito grande. Exatamente. E na Índia, você tem uma população de quantos bilhões? De 1 bilhão de pessoas, né? 1 bilhão e uns quebrados. De 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão e 200 milhões. 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Estão morrendo 2.000 pessoas por dia, mas a taxa de infecção está lá no alto.
né? É uma densidade populacional muito grande, as pessoas vivem acumuladas. É o maior fabricante de vacina do mundo. Exatamente. E aí você alia na geopolítica do negócio as duas coisas. Você tem uma variabilidade genética, você tem organismos diferentes lá, que são, né, uma variedade tremenda. A gente está falando aqui de um país com 1 bilhão de pessoas. Então o vírus circulando ali, ele vai se transformando, ele vai mutando, né? Ele vai adquirindo novas qualidades, novos detalhes que podem inclusive torná-lo, né, resistente à vacina. Então isso é muito preocupante. Além de ser um grande produtor da vacina do Covid-19. Então você junta uma coisa com a outra, o mundo inteiro está de olho na China, né? O Brasil é um país com uma população bem menor, apesar de nós sermos a 6ª maior população do mundo. Nós temos uma população menor, mas aqui estavam morrendo 4 mil pessoas por dia, vocês estão lembrados disso? A política que mata também. A gente vai ver isso daqui a pouco, inclusive. Acompanhando mais alguns dados, pessoal. Até ontem à noite eram 407.639 óbitos por causa da Covid-19, desde o início da pandemia. A letalidade aqui está 2,8%, né, em torno de 3%. E a mortalidade significa que a cada 100 mil habitantes, 194 estão falecendo, né? Então, esse é um óbito de 3%, que é muito grande, principalmente se a gente considerar que a pandemia agora ela se transformou, né, para uma população mais jovem, né? Agora ela está afetando uma população mais jovem. Então, tem muita gente jovem morrendo, gente. A gente está falando de gente aqui com 21, com 22, com 23, com 30. Professor, mas eu acho que os mais jovens estão morrendo agora porque os idosos já estão, bem dizendo, todos vacinados, né? Exatamente. E junto com isso, a gente tem uma nova variante, né? Uma variante que afeta muito mais os novos e, inclusive, gera uma insuficiência respiratória, uma síndrome respiratória em crianças que é gravíssima. Então, a pandemia... a gente está juntando a vacinação dos mais velhos, que está protegendo essa população, está permitindo que o vírus circule entre os jovens, a pandemia está se rejuvenescendo, né? Então, se a gente... os jovens... Isso é complicado demais, né, gente? O povo... É complicado porque também o nosso poder público está fazendo um descaso com a pandemia, né? Então, por que a nossa população levaria a sério se o poder público não leva a sério? A gente vai conversar sobre isso. Vamos ver mais alguns dados? Aqui eu vou ter que diminuir, gente. Se ficar difícil, vocês me avisam, mas é para a gente poder pegar tudo. Aqui a gente tem uma análise das regiões do Brasil. Os casos em cada região. Tá vendo? Centro-Oeste, Sul. Esse site é interessante. Você vai mandar o link depois, César? Posso mandar o link. Eu tô com ele salvo aqui no meus favoritos. Eu disponibilizei, na verdade, tudo que a gente usou nessa aula aqui no final, numa parte chamada fontes, né? Então, vocês vão ter acesso ali na hora que eu colocar no Google Classroom. Vocês vão ter acesso a todos os sites que eu usei na construção dessa aula. Então, aqui, pessoal, olha só os dados, né? Os casos no Centro-Oeste, no Sul, no Norte, no Nordeste e no Sudeste. Sudeste, nós temos maior concentração de população, né? Então, era óbvio que a gente ia ter mais casos e mais óbitos, né? Isso aí a gente conseguia lembrar só se a gente lembrar de onde está concentrada a população do nosso país, né? Mas é muito interessante a gente ver a mortalidade, né, de cada um das regiões do país, principalmente quando a gente for ver isso num mapa que está exibido um pouquinho mais à frente. Então, pessoal, esse site aqui é interessantíssimo, mas era isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó, que eu estava doido, me coçando para mostrar para vocês. Isso aqui é um gráfico da comparação entre o número de mortes por Covid-19 e por outras causas. Todas essas causas aqui, pessoal, foram as mortes entre 2015 e 2019. Todas as causas, vocês estão vendo aqui, ó. Infarto, pneumonia, diabetes, câncer de pulmão, câncer de cólon, câncer de mama, HIV, doença de Chagas, hepatite, dengue, assassinatos, acidente de transporte e suicídios. Tudo isso aqui de 2015 e 2019. Esse foi o tanto de brasileiro que morria por cada uma dessas causas. Isso aqui é um ano de pandemia.
Isso aqui antes desse último surto mais grave, dessa última onda que a gente passou, hein? 275.105 pessoas mortas em 12 meses de pandemia no Brasil. Agora esse número aqui já está nos 400 mil, igual a gente viu no último slide, né? Ô, professor, mas eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Uma coisa que sempre fica na minha cabeça. Pode perguntar. Eu queria ver, tipo, nesse tempo de pandemia, se essas outras doenças, que eram as outras maiores causas de mortes antes da pandemia, o que aconteceram com os números delas? Porque, tipo, eu tenho a suspeita também que muitas pessoas que estão morrendo com o vírus da Covid, mas não do vírus, entendeu? Às vezes a pessoa já tinha outra doença, tipo, contaminou no hospital, faleceu, e no laudo colocam que foi Covid. Então eu queria, tipo, ter acesso aos gráficos dessas outras doenças no período da pandemia, para poder confirmar a minha dúvida. Na verdade, o que a gente devia estar mais preocupado, né, é com subnotificação. Se a gente pegar um gráfico que eu posso trazer na próxima aula para vocês, que mostra o tanto de gente que morreu por insuficiência respiratória aguda, é muito maior do que os óbitos por Covid. E essa insuficiência respiratória aguda é a fatalidade do Covid-19, né? Mas isso aqui, ó, se a gente der uma olhada nisso aqui, isso aqui pegando 4 anos, gente, 2015 a 2019, o número das causas de morte, tá vendo? Desde infarto até suicídios, e isso aqui, 12 meses de pandemia, a gente percebe a seriedade do negócio, né? É a doença que mais mata no Brasil atualmente, no mundo, né? Com certeza. É a que mais mata no Brasil atualmente, e isso aqui é preocupante demais. E isso aqui tá chegando na gente que é mais novo, porque todos nós aqui somos jovens dessa maneira, né, gente? Todos nós temos a nossa juventude, e isso tá chegando aqui na gente agora, pessoal, nos mais jovens. Isso aqui é preocupante demais, a gente tem que tomar muito cuidado. E esse mapa aqui que eu queria trazer, isso aqui é a cara da geografia. Essa análise aqui que a gente vai fazer é a cara da geografia. Isso aqui é um mapa de casos confirmados e óbitos por Covid-19 de cada estado do nosso Brasil, né? A data, 21 de fevereiro de 2021. Então, isso aqui foi antes dessa segunda onda, antes da gente bater os 400 mil mortos. Nessa época, os óbitos estavam 246 mil. Mas a gente consegue reparar algumas coisas muito interessantes, né, pessoal? Se a gente der uma olhada, por exemplo, nos estados do Nordeste, em casos, né, se a gente olhar a legenda, número de casos e o número de óbitos, vocês estão vendo que não bate. Você tem muito mais óbitos do que a concentração de casos. Significa que a mortalidade dessa doença, da Covid-19 no Nordeste, foi muito maior do que nos estados do Sudeste, né? No Sudeste, você olha aqui que você estava nessa faixa marrom de casos. Permaneceu na faixa marrom de óbitos. Se você pega alguns estados do Centro-Oeste, você teve uma faixa aqui nesse rosa mais claro e no vermelho. Coisa não mudou tanto, né? Permaneceu mais ou menos pau a pau. Mas se você pega o norte, principalmente Amazonas, você estava aqui na faixa dos 200 mil casos. Mas você está numa faixa aqui dos 8 mil óbitos. Vocês estão reparando como que a mortalidade aqui, ó, piorou muito no norte e no nordeste do país? O que vocês acham que explica essa situação? Eu acho que é o clima. Você acha que é o clima? Falta de imunização e falta de cuidado e falta de política pública. Falta de política pública. Essa aí foi certeira. Falta de política pública. Saneamento básico. Isso eu acho que é no geral. Será que a gente pode generalizar, então, essa piora dos quadros aqui? Ó? Vamos dar uma olhada no mapa. Como é que aqui está um vermelho que está na faixa de 200 mil casos, mas quanto aos óbitos está muito maior em proporção. Vocês estão vendo? Com certeza. Isso aqui, pessoal, pode falar. Também está relacionado ao saneamento básico. A gente poderia dizer, né, concentrar todos esses fatores da questão da imunização, da questão do saneamento, da questão da capacidade de manter uma quarentena, né, pessoal, de morar em favelas, em vilas.
A gente pode caracterizar isso como desigualdade social? Eu acredito que, assim, o meu entendimento é uma desigualdade, sim. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Uma falta de consciência política. Essa é uma questão, né, pessoal? Da falta, da deficiência de informação, do problema de informação que se tem, que é gerado pela desigualdade, né? A gente tem acesso ao que a gente tem por causa de privilégios, né? De coisas, de questões que são políticas, que são de políticas públicas, né? Então você alia isso aqui, vai saber com o que as pessoas aqui trabalham, né? Vamos dar uma olhada no gráfico do que as pessoas aqui trabalham. A gente vai ver que elas tinham uma necessidade bem maior de sair de casa, por exemplo, do que no Sudeste, né? Você vai olhar aqui no Amazonas, você vai ver que as pessoas moram em condições que são bem mais delicadas do que aqui no Sudeste, né? Do que aqui no Centro-Oeste, do que aqui no Sul, né? Isso também aconteceu no Sul, né, pessoal? A gente olhar aqui os casos e os óbitos. Mas aí vamos debater um outro ponto aqui que eu acho muito interessante. Vamos ver se vocês estão conseguindo assistir, se vocês conseguem ouvir esse vídeo. Vocês querem que coloque de início ou vocês querem assistir a partir de um ponto específico? Vamos assistir do início? Vamos lá. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me avisam. Não estão ouvindo? Já começou a fala lá do vídeo, mas não saiu, não. Vocês não estão ouvindo? Não. Não, estou ouvindo, não. Eu não estou ouvindo, não. Eu estou vendo. Vê se agora vocês vão ouvir. Internação no caso de Covid. Falei lá atrás, no meu caso. Ouviram? Ouvi. Ah, então ótimo. Vamos lá. Pelo meu passado de atleta, eu não generalizei. Se pegasse o Covid, eu não sentiria quase nada. É o que eu falei. O pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Agora vamos ver outra informação interessantíssima, pessoal. Isso aqui foi uma fala do ex-presidente dos Estados Unidos, né? Em que ele disse: a temporada de gripe está chegando. Todos os anos, muitas pessoas, às vezes mais de 100 mil, e apesar da vacina, morrem de gripe, tuitou o presidente. Vamos fechar o nosso país devido à ameaça de mortes por gripe? Acrescentou. Não, aprendemos a conviver com isso, assim como estamos aprendendo a conviver com a Covid-19 na maioria dos territórios. É muito menos letal. É o país, 6 de outubro de 2020. Olha essa tabelinha aqui, pessoal. Os 10 países com mais mortes por Covid-19. Vamos dar uma olhada nela? Primeiro lugar, Estados Unidos. 573 mil mortes por Covid. 18,3% de total de óbitos e 4,2% da população mundial. Brasil, 400 mil mortes por Covid, 12,6% total de óbitos, 2,7% da população mundial. Esse gráfico aqui, ó, a data dele é de 27 de abril de 2021. Foi retirado do jornal O Globo. Também está disponível para vocês no final da aula. As nossas maiores populações, né, pessoal? O primeiro lugar é a China, que nem se encontra aqui nessa lista dos top 10, né, dos top 10 mais mortos. E a Índia, que se encontra em quarto lugar, né? Então, vocês acham que existe uma relação entre política e pandemia?
O que vocês acham? Com certeza. Com certeza. Tá evidente, não tá? Eles não deram a seriedade que precisava ter no começo da pandemia, desde o começo. Exatamente. Se tivesse feito alguma coisa desde o começo, com certeza o Brasil não teria a quantidade de mortos que está tendo. Né? Vocês já ouviram falar na palavra negacionismo? Quem aí já ouviu? Vai falando sim ou não, porque eu não vejo as cabecinhas mexendo, porque eu tô nos slides. Sim? Vamos ver mais alguns desdobramentos? Vamos ver mais alguns desdobramentos do negacionismo? 2019, pessoal. Após 25 anos, Brasil não bate meta em nenhuma vacina do calendário em 2019. Mortes por sarampo aumentaram 50% em 4 anos, alerta OMS. Sarampo é uma doença que tem vacina. É uma doença que tem... Estava erradicado. Sabe o que mais está voltando? Rubéola. Que era uma doença que estava erradicada. E isso é por quê? Porque as pessoas estão deixando de acreditar na ciência, pessoal. Isso... Porque alguém do governo, que é o presidente, desanima as pessoas, então... É importante. Pode falar. Desculpa te interromper. Não, tá tranquilo, Alessia. Que isso? Para você ver como que é sério a fala de um representante, que falaram que foi o Bolsonaro falou que quem tomasse a vacina ia virar jacaré, né? No interior tem um monte de gente com medo de tomar por conta de virar jacaré. Olha que perigoso. Vocês estão vendo? Por isso que é muito importante a fala, né, das pessoas, né? Principalmente... São as autoridades máximas do país, né? Se elas não levam a sério o trabalho delas, fica muito difícil, não fica não? Muito difícil. E aí, pessoal, isso aqui já acontece há muito... Essa questão do movimento anti-vacina, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, está crescendo na internet, né? A gente vive um momento político em que... né, a extrema-direita, o fascismo, os movimentos anti-ciência, os movimentos, né, contrários à pesquisa, eles estão crescendo. Olha os tamanhos dos cortes de verbas que a gente está tendo na ciência. Quando vocês estavam no presencial lá na UFMG, tenho certeza que vocês já viram os outdoors grandões falando sobre cortes na ciência, né? Então isso também é uma forma de negacionismo, negar a importância da ciência, negar o fundo que a ciência precisa para trabalhar, né? Isso é uma forma de negacionismo. E tá aqui o efeito dela, pessoal. O efeito dela tá aqui. O efeito do negacionismo tá aqui, né? Mortes de sarampo aumentam em 50%, pessoal. Isso é coisa demais. E a reportagem recente, 13 de novembro de 2020. Isso é muito recente. Então eu queria mostrar, né, desnudar para vocês que pandemia, política, saúde e geografia tem tudo a ver. Para a gente finalizar essa aula, queria trazer essa questão aqui, ó. Algumas propostas de coisas que a gente vai trabalhar esse semestre. A partir da aula que vem a gente já começa a pegar o conteúdo extenso mesmo. Como que a geografia vai ajudar a gente a entender a pandemia, né? A partir da leitura dos dados, das tabelas e dos mapas, né? Ela ajuda a gente a criar as bases de dados para a gente, né, montar uma imagem da pandemia. Então isso que a gente fez no início da aula, verificar esses mapas, esses gráficos, essas tabelas, isso aqui é a cara da geografia. Isso é a cara da geografia, né? Entender o meio ambiente, né, a natureza, e como que a exploração do homem se relaciona com isso, né? A partir da exploração do homem, a gente entende de onde vem essa pandemia, como que podem surgir as próximas, e a gente pode prevenir, né, através da crítica, a gente pode entender através da crítica, a gente pode acender esse sinalzinho de alerta. Esse tipo de exploração pode gerar um determinado problema,
né? O contato com o animal silvestre, o agronegócio, como que eles interferem na nossa vida e como que eles podem ocasionar novas pandemias, né? Na geopolítica, como é que na geopolítica a gente pode entender a questão da vacina, como é que as farmacêuticas que produzem a vacina estão se relacionando com esses países de primeiro mundo e os demais países, os países mais pobres, os países do sul. Como é que eles estão fazendo com as questões de vacinas, né? Quais foram as medidas que cada país tomou para se proteger dessa pandemia? Quais foram as diferenças entre eles? Quais foram as medidas mais bem-sucedidas, né? E o que significa para depois? Alguém consegue imaginar onde mais a geografia se encaixa nisso tudo a partir da nossa conversa da última aula? Tem muitas outras maneiras. Alguém? Eu não entendi bem a pergunta, por favor. De que outras formas, além da geopolítica, além do meio ambiente, de que outras formas a geografia pode ajudar a gente a entender essa pandemia? E a prevenir futuras, a explicar essa, de que outras formas? Acho que é estudando os animais, né? Igual já está fazendo, né? Compreendendo a rota de determinado animal, né? Isso. Perfeito. Porque, através de monitoramento dos animais, né? Perfeito. Eles conseguem ver aonde o vírus está mais concentrado, né? Uhum. E eles conseguem até prever certas doenças antes de chegar, né, nos seres humanos. Pessoal, o que me inspirou a montar nossas próximas aulas, a montar nosso cronograma, foi esse livrinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Um livro muito interessante, que ele vai tratar dessas questões da pandemia, do agronegócio, né, do nosso sistema, do jeito que ele explora, né? E um outro exemplo muito bom do jeito que a geografia pode ajudar a gente a entender melhor a pandemia é através da população, né, dos estudos da população. Então, a gente entendeu o que é a mortalidade, de que forma que a pandemia vai afetar esses indicadores. O censo ajuda muito também. O índice de desenvolvimento humano, o censo ajuda demais, sem censo a gente não tem nada, né? E não vai ter, né? Agora o Supremo obrigou a ter. Né? O Supremo obrigou, então a gente vai ter, né? Foi obrigado. Então a geografia, pessoal, ela é um prato cheio para a gente entender, para a gente explicar e para a gente se aprofundar na pandemia, né? A gente vai começar, nossos primeiros estudos vão ser na questão do meio ambiente, né, nas interferências humanas nesse meio ambiente, para a gente entender de onde vem esse vírus, né? Como que podem surgir os próximos? Então esse é o nosso primeiro caminho que a gente vai seguir. Depois a gente vai entrar nos indicadores populacionais, mortalidade, IDH, ok? Esse vai ser o nosso segundo momento. E no terceiro momento, a gente vai trabalhar a geopolítica da pandemia, né? Então, de que forma o governo está lidando, de que forma outros governos lidaram, de que forma que a vacina está sendo distribuída. A gente vai compreender tudo isso, tá bom, pessoal? Aqui nós temos as fontes que a gente usou nessa aula, que tem todas elas, ó, todas as manchetes, tudo está aqui. Eu vou disponibilizar essa aula para vocês lá no Classroom, junto com uma atividade. Por favor, a adesão está sendo muito bacana, eu estou gostando muito da contribuição que vocês estão dando lá no Classroom. Vamos continuar assim, vocês são muito espertos, eu fico admirado toda vez que eu vou ler as respostas às perguntas. Eu acho que assim, desse jeito a gente vai chegar longe, e é isso aí que eu quero ver com vocês mesmo, bom demais. Mas a gente precisa que mais de vocês respondam, né? Essa última atividade que eu deixei para vocês fazerem até hoje, só 14 pessoas responderam, se eu não me engano, desde a última vez que eu olhei. É muito importante que todo mundo participe, pessoal. Eu vou abrir todas essas atividades por tempo indeterminado, então vocês podem responder a hora que vocês quiserem, tá bom?
Mas eu vou deixar aberto só essas primeiras atividades, tá bom? A gente tem que ter o comprometimento de ir lá e realizar essas atividades do Google Classroom, tá bom? A gente pode combinar assim? Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida sobre a aula de hoje? Vocês estão achando que... Professor, eu estive meio ausente aí na semana, porque eu tô meio complicado com essa pandemia. Chega quinta-feira, tem que viajar. Nós estamos com um problema lá na roça, mas eu vou tentar resolver esses problemas. Achar onde está isso aqui também, que eu sou ruim de informática. Eu sou bom no campo. Você tem o WhatsApp? Tem tudo. Então tá, eu vou fazer o seguinte. Meu tá funcionando, tá tudo certinho. Você já tá no grupo, né? Já tô no grupo, já tô no Gmail, tá tudo certinho aí. Tá, Só tô então precisando tá. achar aqui pra mim ver as atividades que faltam. Eu vou te enviar amanhã, vou te enviar o link do Classroom, que aí você clica lá e responde as atividades que estiverem atrasadas, tá bom? Beleza. Alguém tem alguma dúvida, gente? Algum comentário sobre a aula? Vocês estão achando que está sendo proveitoso? Vocês estão aproveitando? Como é que está sendo? Muito proveitoso. Então eu fico feliz demais, gente. Fico feliz demais. Porque eu fico muito feliz com você pensar de uma forma inteligente com relação ao início da sua aula. Porque fica desagradável, gente. Eu sou brasileira, mineira de nascença. Você ouvir uma pessoa falar mal de você mesmo e dela própria. Isso é muito triste. Então, eu gostei muito. Eu acho que é por aí mesmo. Nós estamos aqui para aprender, né? E vai ser muito bom estudar geografia. Já está sendo bom. Então eu fico feliz demais, gente. Vamos caminhar juntos. Eu queria só fazer uma observação. Com certeza. Você falou que vê lá quem respondeu as perguntas que você fez, etc. Mas você ainda não deu um retorno. Eu vou dar o retorno só para a segunda atividade. Tá. E eu vou dar o retorno provavelmente no final dessa semana, porque eu vou deixar mais pessoas fazerem, sabe? Porque eu já fiz tanto a primeira quanto eu vi. A primeira eu não vou responder, porque a primeira não tem propósito nenhum de avaliar. Maria, você tá falando? Se você estiver falando, seu microfone tá mutado. Não, acho que ela tá conversando com outra pessoa. Eu acho que a gente tem que pegar, né, pra fazer as atividades direitinho. Eu confio muito em vocês. Tô gostando muito do desempenho de cada um. Só vamos, né, incentivar os colegas a fazer essas atividades também. A primeira, vocês não precisam preocupar que ela não é avaliativa, tá bom? Mas a segunda, ela já valeu como avaliação e eu vou retornar para cada um que responder. Eu só vou deixar ela sem tempo de fechamento para vocês poderem responder, tá bom? Mas aí vocês podem ficar despreocupados que a primeira não é avaliativa, era só para acompanhar vocês. Então é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado. Cuidem-se, tá bom? Lembrem sempre dos dados da pandemia. Eu agradeço a participação de cada um. Semana que vem a gente se encontra de novo, tá bom? Boa noite. Até mais, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.